Olá, amigos, amigas, sobretudo flamenguistas, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Bem, neste vídeo vamos falar um pouco sobre o Racing, que será o adversário do Flamengo na próxima etapa da Libertadores de América. Tentaremos aqui abordar algumas questões sobre essa equipe, como joga, os riscos que o Flamengo poderá enfrentar diante do Racing. E deixando claro, já que dias próximos do jogo, teremos um outro vídeo falando inclusive sobre a evolução desse Racing. Bom deixar claro que essa equipe vem da parada do futebol e aquilo que jogou nessas últimas partidas de Libertadores ainda não foi a sua melhor versão de equipe, em função até da condição tática, da condição física pós-parada do futebol. Bom, então teremos um vídeo aqui falando sobre a evolução dessa equipe até o dia do jogo contra o Flamengo. Bem, esse Racing de fato é um dos grandes adversários, um dos piores adversários que o Flamengo poderia enfrentar, poderia pegar de cara nesse sorteio. Agora, também é aquela equipe que faz com que qualquer adversário que o supere cresça muito na competição. O técnico do Del Valle, o Miguel Ramírez, ele costuma dizer que o melhor adversário possível é aquele que é o mais forte. Inclusive foi o que ele disse um pouco antes do sorteio, que ele queria a equipe mais forte, a melhor equipe possível, porque isso implica um desafio interessante que ele gosta que a sua equipe supere. Essa visão é muito bacana se a gente pensar que quando se supera um grande adversário, a sua equipe costuma crescer bastante na competição. Então, nesse sentido, pode ser positivo passar assim pelo Racing. E digamos que dos grandes adversários que o Flamengo poderia encarar, o Racing, quando a gente olha para o elenco, talvez seja aquele que, neste momento, seja o mais, digamos assim, o mais agradável de se enfrentar. Hoje o Boca tem um nível, está construindo ali uma consistência bem complicada de equipe para qualquer adversário. O River sempre é o River. E o Racing é uma equipe forte, com um belíssimo técnico, mas eu diria que em termos de elenco está bem abaixo, muito abaixo do River, muito abaixo também do Boca, e nesse sentido, dos grandes argentinos, pelo menos, foi o melhor adversário possível para o Flamengo, Bom, contudo, é uma equipe muito complicada, sobretudo pelo trabalho que o técnico Becachete faz nessa equipe. Estamos falando também do mesmo tipo de jogo de posição que o Domenech Torrent gosta de praticar no Flamengo, gosta de fazer sua equipe executar. É um modelo de jogo aí que a gente percebe que ainda está se construindo no Flamengo, que mesmo assim a equipe hoje cada vez mais se torna, não diria imbatível, mas uma equipe muito difícil de ser vencida. Haja vista o jogo contra o Internacional, belíssimo jogo inclusive, em que o Flamengo conseguiu o empate no final, mostrando ali como é difícil, quando a equipe adversária faz tudo o possível para derrotar o Flamengo, ainda assim é muito difícil que isto aconteça. Bom, então, minha gente, se o Racing é um adversário complicado para o Flamengo também é para o Racing, naturalmente. E aqui, deixando claro, a gente está analisando da perspectiva do Flamengo, e na perspectiva do Flamengo, o que a gente encontra é o Racing, por isso vamos falar do Racing. Outra coisa, eu vou falar aqui do modelo de jogo, vou falar aqui do que a equipe gosta de fazer, das ideias do técnico, inseridas no modelo de jogo, na forma como a sua equipe joga. Mas eu estou falando do modelo de jogo, naturalmente, e não que isto vai acontecer naturalmente na partida contra o Flamengo. Eu não estou falando que por causa disso a equipe vai fazer com que este jogo aconteça e ela vença necessariamente o Flamengo. O modelo de jogo é de uma forma. Agora, como ele vai acontecer, como ele vai ser efetivado, como ele vai gerar uma vitória para a equipe, é outra coisa completamente diferente. E para que este modelo, inclusive, funcione, é muito necessário que circunstâncias também atuem positivamente para a vitória deste modelo. E uma das circunstâncias importantes é que os jogadores estejam muito bem no dia do jogo, que os jogadores os principais jogadores não estejam lesionados. E além disso, para que o modelo funcione, é muito importante que o técnico tenha na equipe, no elenco, ótimos intérpretes para as suas ideias, para fazer com que este modelo se efetive dentro de campo. E nisso o Racing tem um problema hoje. Eu diria que, do ponto de vista do elenco, o Racing hoje tem jogadores, tem intérprete para as ideias ali do Sebastião Becachete, que são bem inferiores ao que ele tinha, inclusive, no Defensa e Justiça, quando ele era treinador da equipe de Varela.
Hoje o elenco do Racing é um tanto quanto... É um misto ali de jogadores já envelhecidos, né, alguns veteranos, com alguns jogadores jovens que ainda não apresentaram tudo que poderia no Racing, assim como outros que chegaram, que também não são esses jogadores com essa grande capacidade de fazer a diferença dentro da equipe. Então, nesse sentido, do ponto de vista do elenco, o Flamengo leva grande vantagem sobre esse Racing, e também do ponto de vista de fazer com que as ideias do Becachete leve a equipe de Avejaneda à vitória, também não tem aí um problema, né? Acontece um problema porque esses jogadores hoje não são esses melhores intérpretes possíveis para as ideias do Becachete. Claro, tem alguns que são esses intérpretes interessantes, outros nem tanto. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui, começando pela saída de bola, a saída de jogo desse Racing. É muito interessante que o Flamengo, sim, faça a sua marcação alta à saída de bola do Racing, uma pressão alta ali à saída de bola do Racing, e porque essa saída é muito qualificada, muito qualificada. A gente tem ali, por exemplo, se a gente pensar a formação básica do Racing, pensarmos a defesa, a gente tem no setor direito o Pichurdo, e aí temos o Léo Cigali, que é um zagueiro bem interessante, e o Nery Domingues também. O Cigali já é um zagueiro veterano, diria interessante, porque ele tem uma boa leitura, né, das ações defensivas, do que acontece ali no setor defensivo. Mas é um zagueiro veterano e, de certa forma, com grande lentidão até, de certa forma. E o Nery Domingues já é um zagueiro mais rápido. Ambos são bons jogadores também no jogo aéreo. No setor esquerdo, na lateral esquerda, há dois jogadores que se alternam. Um é o Eugênio Mena, conhecido aqui do futebol brasileiro, em muitos aspectos criticado pelas torcidas por onde passou, mas é muito interessante entender o jogo do Mena. Para o Racing esse jogo funciona bem. O Mena, como lateral, ele é um cara que não precisa aprofundar o campo. Ele pode, por exemplo, trabalhar muito bem os seus passes curtos, que são muito bons, as suas inversões de jogo que também são muito boas, e nisso ele ajuda muito essa equipe do Racing. Os passes também verticais, nisso também ele ajuda bastante a equipe do Racing. Ou o Souto, né? Alex Souto, que para mim é melhor que o Mena, é um jogador que dá mais profundidade para a equipe, é um jogador que tem mais velocidade do que o Mena, é um jogador que tem uma excelente leitura, né, nas transições ofensivas. Então a gente tem essa primeira linha, e quando a gente vê a saída de bola do Racing, temos os dois zagueiros, né, encostando um pouco ali no goleiro, e nós temos o recuo do 5. Esse 5 é um brilhante jogador do Racing, que apesar de já ter mais dos seus 30 e poucos anos, né, 33 anos ao que me parece, que é o Marcelo Dias, o Chelo Dias, o chileno. Esse jogador, o que ele faz? Ele se infiltra entre os zagueiros e passa a atuar ali como se fosse um líbero, na verdade. Ele é o grande articulador dessa saída de bola. Ele dá essa qualidade para essa saída de bola. Quando isso acontece, a gente tem ali uma triangulação, só que os dois laterais, eles avançam um pouco mais ali, a linha quase do meio de campo. Então os dois laterais do Racing vão um pouco para a linha do meio de campo. E aí o que acontece? O Chelo Dias, ele pega essa bola e faz o primeiro passe, acionando preferencialmente o Lolo Miranda, que é, esse sim, um camisa 8, um volante que pode jogar de 5, pode jogar de 8, um jogador brilhante, né, que é o termômetro dessa equipe do Racing. Esses dois jogadores do Racing, tanto o Marcelo Dias quanto o Lolo Miranda, são aqueles atletas para os quais o sistema defensivo flamenguista precisa tomar muito cuidado, precisa ficar muito atento com as ações desses dois jogadores, porque os dois, na verdade, são um grande termômetro, né? Toda a identidade do jogo do Racing, né? Ela acontece, sobretudo, através desses jogadores. Tudo o que o Racing faz em campo tem muito a ver com o que esses dois jogadores fazem ali, já no setor defensivo mesmo, já no começo ali do campo, já no primeiro campo. A partir do primeiro campo, tudo que o Racing faz lá na frente tem muito a ver com o que a equipe faz no seu primeiro campo, no seu campo de defesa. E muito através do que fazem Lolo Miranda e também o Chelo Dias. Bom, nessa saída de bola, nem sempre, contudo, o Chelo Dias vai ser esse jogador do passe que aciona o Miranda, o passe que aciona a gente lá na frente. Convém que a defesa flamenguista marque muito bem, pressione muito essa saída de bola, que eles são treinados para dar passes muito rápidos ali, né? E aí dificulta bem para os seus marcadores, mas também acontece de o goleiro fazer o passe muitas vezes, né? Tanto o Chelo Dias como o goleiro, eles fazem esse passe mais longo, buscando a superioridade numérica lá na frente. Então a marcação tem que ser alta, mas ela tem que ser muito cuidadosa com os espaços que vão ser gerados um pouco mais à frente para o Chelo Dias, para o Lolo Miranda e até mesmo para o goleiro Arias. Então é muito importante
ter muito cuidado com isso. Ou seja, o que o jogo do Becachete faz? O que uma equipe do Becachete sempre obriga o adversário a fazer? E este Racing também é um exemplo disso. O que essa equipe do Racing vai obrigar o Flamengo a fazer o tempo inteiro? Vai fazer o Flamengo jogar de forma muito forte mentalmente. A equipe do Flamengo vai precisar estar o tempo inteiro muito focada no que acontece em campo para não ser surpreendido por essa equipe do Racing. É isso que o Racing vai exigir muito desse Flamengo. Esse Becachete, algumas pessoas falam, ele não foi bem no Independiente. Gente, no Independiente ele não foi bem porque ele foi boicotado pela Barra Brava da equipe do Rojo, né? Assim como fora o Roland um pouco antes do Becachete. E assim, ele dava lá listas dos jogadores que precisam ser contratados e o Barra Brava analisava e falava, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. Aí falava pro dirigente, esse aqui pode. Aí apresentava outra alternativa e era quem o dirigente buscava. O Independiente é um clube terrível hoje em dia para qualquer um trabalhar, terrível. E uma pessoa de personalidade como o Becachete, claro que não ficaria muito bem lá, não trabalharia lá. E logo saiu mesmo, fez muito bem sair daquele ambiente de muita confusão. Mas é um técnico que aos poucos vai fazendo com que a sua identidade de jogo aconteça também no Racing. Aquilo que ele mostrou no defensa começa pouco a pouco a acontecer no Racing também. Não aconteceu mais rápido, já não está acontecendo na maneira como aconteceu no defensa, por causa dos intérpretes para o jogo. São jogadores já veteranos, jogadores com muita idade. Alguns não estão correspondendo como deveria. Acho que o Fertoli, por exemplo, não é um jogador muito interessante. Ele hoje está na equipe porque ele tem uma compreensão tática muito melhor, por exemplo, do que o Garret. Mas o Garret é um jogador muito mais importante do que ele ali pelo setor esquerdo. Né? Um jogador, o Fertoli é um jogador que consegue se associar muito melhor do que o jovem Garret, que é um jovem muito bom, esse sim muito bom, um extremo muito bom, mas eu tenho a impressão que talvez o Garret possa aparecer na equipe no jogo contra o Flamengo. Por quê? Porque o Becachete vai ter um tempo maior para treinar até esse confronto contra o Flamengo. Assim que voltou o futebol, o Racing já teve confrontos pela Libertadores, confrontos um atrás do outro. Contra o Flamengo, não. A equipe do Racing vai ter um tempo para treinar e é muito possível que o Becachete consiga trabalhar melhor os seus jogadores. Um desses pode ser o Benjamin Garret. Eu acho que é bem interessante que apareça o Fertoli, né? Por quê? Porque ele joga menos do que o Garret. Bom, então o que acontece? Essa série de bola é muito qualificada, o Racing está sempre preocupado em achar os espaços vazios dentro de campo, então a bola vai ser sempre investida de um lado a outro, então o Mena é importante nesse sentido. As inversões de bola, a bola longa acontece muito, às vezes uma bola longa vertical, né? Então nesse sentido o Racing é uma equipe que sabe jogar muito bem no contragolpe, e nisso o Flamengo precisa tomar cuidado, porque o Flamengo gosta de atuar ali no ataque e às vezes deixa espaços ali no seu primeiro campo para os contragolpes das equipes adversárias. O Racing sabe explorar esse contragolpe, ele sabe jogar muito bem no contragolpe, então quando ele está saindo, né, fazendo a saída de bola, e ele tem a marcação alta de um adversário, ele costuma lidar muito bem com isso através do quê? Através do passe longo, sobretudo, principalmente, através do passe, da associação de passes curtos, mas muito rápidos nesse caso, entre o Thielo Dias e o Lolo Miranda, né, que depois aciona jogadores como Montoya, ali pelo lado do campo, o Fertoli, né, e depois o Raniero ou, né, o Licha Lopes, que provavelmente hoje não está no melhor das suas condições físicas, mas o Licha Lopes provavelmente vai ser esse jogador que vai assumir a camisa 9 no jogo contra o Flamengo. Bom, então na saída de bola a gente tem uma saída rápida, uma saída muito pensada, feita através de dois jogadores cerebrais, que é o Thielo Dias e o Lolo Miranda, e no setor de ataque, na construção de ataque, né, a gente, a partir do campo ofensivo, a gente tem o Racing ainda muito mais presente. Né? A equipe do Racing gosta de ter posse de bola, gosta de ter uma posse sempre maior do que os seus adversários, gosta de trabalhar preferencialmente ali no último terço do campo, no entorno sempre ali da área do adversário. Então, nessa fase de jogo, nesse momento de construção, o Racing pratica muito triangulações ali no campo de ataque. Os jogadores se aproximam muito, formam triângulos, né, para gerar uma linha de passe mais facilitada e também sempre nessa verdadeira tara que é encontrar o espaço, que é encontrar o homem livre, que são aí essências do jogo de posição. E aí o Racing, neste momento, falta jogadores para fazer esse drible. Perdeu o Zaratio para o Galo. O Zaratio era um jogador desequilibrante que fazia esse drible quebra-linhas, né? Hoje falta no elenco esses jogadores. O Garret é esse jogador, mas no momento, até por ter uma leitura muito tática muito inferior, né, ao do Fertoli, ele é banco de reservas. Então falta o Racing esse jogador. Mas as triangulações acontecem, elas são insistentes,
né? A equipe do Racing, ela não se preocupa em insistir muito, em ficar trabalhando bastante a bola, em construir, né, costurar jogadas ali no ataque, de uma maneira bem paciente, tem muita tranquilidade nessa trama de ataque, e diante de qualquer adversário, não tem medo do adversário, se o adversário é bom ou não é bom, a trama ali no ataque, até achar o espaço, é bastante frequente. Nesse sentido, o Racing também oferece naturalmente uma condição ali de contragolpe muito boa para o Flamengo, né? Por quê? O Flamengo tem jogadores rápidos e a defesa do Racing, quando o Racing avança, né, quando o Racing está trabalhando no seu campo de ataque, os zagueiros, eles geralmente avançam bastante, né? Os laterais estão sempre ali atuando no campo de ataque também. Nesse sentido, o Mena é um lateral mais lento, né, que recompõe com mais dificuldade. O Flamengo, preferencialmente, deve atacar pelo setor do Mena, que é um lateral um pouco mais lento. Mas o Pichucci também é um lateral lento. Só que ele é mais atento. Ele é mais atento e muitas vezes ele não avança tanto como o lateral esquerdo, seja o Eugênio Mena, que já é mais ofensivo do que o Pichucci, seja o Souto, que é ainda mais ofensivo do que o Pichucci naturalmente, e do que o próprio Eugênio Mena. Então, pelo setor do Mena, eu acho, e até mesmo do Souto, eu acho mais interessante o Flamengo atacar do que do Pichucci, que embora já tenha uma certa idade, ele tem uma leitura muito boa de recomposição defensiva e sabe retornar muito bem. Além disso, ele não fica o tempo inteiro trabalhando no ataque. Contudo, quando vai para o ataque, ele geralmente, o que ele faz? Ele entra em diagonal, né? Ele entra em diagonal, ou geralmente o Montoya ou avança um pouco, esticando o campo, né, e atraindo a atenção da defesa, né, ou esse Montoya está voltando, ele volta para o meio de campo, né, e oferecendo mais tranquilidade para o Pichucci trabalhar no campo de ataque. Mas, em geral, quando a situação de muita trama ofensiva, né, de muita pressão, o Montoya abre o campo e o Pichucci entra em diagonal. E aí, meu amigo, qualifica muito o ataque do Racing, porque ele tem um bom passe, ele costuma saber muito bem o que fazer ali no setor de ataque. Então, o Pichucci, nesse sentido, ele é um jogador também, quando ele está atacando, perigoso. Fazer contra-ataque, no caso, quando ele está no ataque pelo setor dele, não é uma boa, porque ele recompõe bem. Em geral, nesses casos, o Montoya também volta para ajudar. Esse jogador é interessante, ele tem uma certa idade e às vezes ele é um pouco subestimado. É um jogador interessante, um jogador que tem todo o entendimento tático ali, de como defender e mesmo de como participar na construção ali no campo de ataque. Bom, então é necessário pensar, tomar cuidado com quem? O Matias Rojas é esse jogador que pode até atuar mesmo no setor do Ferto ali também. O Matias Rojas é um jogador muito importante para o Racing. Ele é um jogador que não vinha no melhor das suas condições físicas, não foi sempre utilizado pelo Becachete, mas esse jogador, ele taticamente é muito bom, ele tem também uma condição de finalizador que é brilhante, ele finaliza de fora da área, finaliza de dentro da área muito bem, ele tem um arremate de longa distância muito forte, muito bem colocado, é um jogador que tem um lançamento muito bom também, faz versões de bola com muita qualidade. Esse jogador é um dos que tem um potencial de crescimento maior assim, entre os bons jogadores da Argentina atualmente. Na Argentina atualmente. O Rojas, portanto, é um jogador que precisa ser muito bem marcado quando ele estiver atuando ali no campo de ataque. Matias Rojas é um jogador interessante para se prestar atenção ali no setor de ataque. O Garré, se ele jogar, é um jogador que vai praticar o drible o tempo inteiro, então ele precisa de marcação, às vezes dobra de marcação, se for o caso. E o Licha Lopes, o que ele vai fazer? Ele vai ser, sobretudo, aquele jogador que vai sair da área, né, abrindo espaços e gerando esses espaços para jogadores que virem de trás ou do lado ou entrar em diagonal. O Licha Lopes hoje é um jogador cerebral. Ali no setor de ataque é o jogador mais cerebral que o Racing tem. Tanto é assim que muitas vezes ele atua praticamente como um organizador de jogo, né? Ele retorna, ele sai dos seus sai do campo do entorno da área, abre espaço para outros jogadores e é o jogador que vai fazer muitas vezes o passe para esses jogadores que ocupam o setor de ataque. O Licha Lopes também merece muita marcação, só que ele é um jogador já veterano, né? Então quando ele está jogando na equipe, ele não é um jogador que consegue marcar muito bem. Então, até por isso, né, ele só vai para campo quando ele está no melhor das suas condições, tanto física como técnica. Provavelmente vai estar nessas duas boas condições
quando o jogo acontecer contra o Flamengo. Então, meus amigos, é um jogo dificílimo para o Flamengo. O Racing é realmente uma pedreira. Agora, isso tudo é um modelo de jogo do Racing. Não significa que vai acontecer dessa forma, como eu já disse. O Flamengo tem condição de passar pelo Racing, sim. Tem mais time que o Racing, tem mais elenco que o Racing. E hoje, em termos de treinador, de técnico, eu diria que o Becachete está um pouco à frente do Domi, não pela condição, pelo conhecimento de ambos, mas em função do Becachete ter já um domínio maior sobre os seus jogadores, um conhecimento maior sobre os seus jogadores, por estar na Argentina há muito mais tempo do que o Domi está no Brasil. Tudo isso faz diferença para o trabalho de um técnico em relação ao trabalho do outro técnico. O Domi tem uma inteligência como técnico brilhante. Às vezes eu não entendo certas críticas, às vezes, a meu ver, exageradas. É um técnico que tem um conhecimento profundo sobre futebol e que precisa, nesse sentido até, é um problema que ele precisa conhecer bem esse jogador e talvez ele ainda não tenha tido todo o tempo do mundo para conhecer muito bem os seus jogadores. Nesse sentido, o Becachete leva uma vantagem em relação a ele. Ele já conhece muito melhor os seus jogadores do que o Domi conhece os jogadores do Flamengo. Mas acho que o Flamengo sim pode passar por esse Racing. Agora, vai precisar jogar, vai precisar tomar cuidado com o contra-ataque do Racing, vai precisar fazer gols quando tiver oportunidade e o Flamengo precisa jogar tanto na Argentina como no Brasil, jogar buscando um resultado, jogar de forma propositiva, de forma agressiva, de forma aguerrida, porque é o que o Racing vai fazer, tanto na Argentina como também no Rio de Janeiro. É isso, meus amigos. Em Minas Gerais, é este o Racing. Teremos um outro vídeo sobre essa equipe quando estivermos próximo do jogo acontecer. Muito obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final.